a palavra do Senhor em 1 Samuel, no canal, nós vamos escolher por todo o capítulo, mas nós não vamos ler o capítulo todo. No caso, vocês leiam. 1 Samuel 28. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 28. Vamos ler do 1 ao 3, depois nós vamos pular do 9 ao 15, depois do 17 ao 19. Vai faltar só um pouco para vocês lerem, tá? E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, o seu exército para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás do arraial, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. Capítulo 9. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pois me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por si. A mulher então disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir Samuel. 17. Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, que tem rasgado o teu reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não desses ouvido à voz do Senhor, e não escutaste o fervor da sua ira contra Amalek, por isso o Senhor te fez hoje isto. 19. E o Senhor entregará também a Israel contigo à mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Feche os olhos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui. O Senhor tem nos falado, meu Deus, no decorrer desse dia, desde que acordamos. Falou, meu Pai, na escola bíblica, falou através dos louvores, Pai. O Senhor tem falado conosco. Que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, para que possamos crescer cada vez mais em espírito e em verdade, te servindo, te adorando. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, o início começa assim: sucedendo aqueles dias que, juntando os filisteus, o seu exército à peleja, para fazer guerra contra Israel, disse aqui a Davi. Opa, estranho, né? Eu falei na quarta-feira sobre alianças que nós fazemos, e falei que o rei Josafá fez uma aliança mal sucedida com o rei Acasias. Não era para juntar. E falei do cuidado que o crente tem que ter, e o cuidado que nós temos que ter com quem nós fazemos aliança, com quem nós aproximamos, o cuidado que nós temos que ter com quem nós colocamos do nosso lado, com quem nós dividimos a nossa casa, com quem nós falamos os nossos segredos, com quem nós dividimos as nossas dores. Temos que ter cuidado, porque Josafá foi amaldiçoado por ter feito uma aliança maldita com Acasias. Assim também, como Acabe fez uma aliança péssima com Jezabel. Eu até falei com o irmão essa semana: a escolha de um amigo deve ser igual a escolha de uma esposa. Tem que ser um amigo sábio para nos edificar. E aqui, tanto Josafá, que eu falei na quarta-feira, fez uma aliança maldita com Acasias, como também Acabe fez uma aliança maldita com Jezabel e casou-se com ela. E aqui nós vemos um rei Davi fazendo uma aliança com Aquis, um rei pior ainda. Mas aí eu não estou entendendo, pastor, pode ou não pode fazer aliança? Irmãos, entendem. Quem vai escolher o companheiro para a nossa aliança? Quem vai escolher a mulher ideal para a nossa aliança? Quem vai escolher o homem perfeito para a nossa aliança? É Deus, não é nós, porque nós não sabemos escolher nada. Então você vai falar assim: Acasias não era uma boa escolha para Josafá, como Jezabel não era uma boa escolha para Acabe, como que Aquis era uma boa escolha para Davi? Porque foi Deus que mandou. E quando Deus manda, pode ir que vai dar certo. Deus falou: Josafá não junta com Acasias, juntou, se deu mal.
Acabe, não junta com Jezabel, juntou, se deu mal. Davi pode juntar com Aquis, mas Aquis é o idólatra, pode juntar com Aquis, mas Aquis tem perseguido os filisteus, pode juntar com Aquis, é o que eu estou mandando. E aí ele juntou com Aquis. Irmãos, se nós cairmos na mão do inimigo, se nós cairmos na mão do demônio, do diabo, seja quem for, Deus nos tira. O problema é cair na mão de Deus. Quem te livrará? E Saul estava perseguindo Davi, estava querendo matar Davi, e Davi não sabia o que fazer mais, e corria para um lado e fugia para o outro. Aí Deus falou assim: vai lá para a terra dos filisteus, acampa lá, fica lá, que eu quero ver Saul te pegar lá no inimigo. Então, Davi foi se esconder de um compatriota, Davi foi se esconder de um amigo na terra do inimigo. Porque se Deus mandou, nem um inimigo e nem um amigo que finge de inimigo, é pior ainda. Porque quando a pessoa não gosta da gente, fala, quando você já vê que a pessoa tem algo contra, você já previne. Mas e quando vem com um abraço, um aperto de mão e um beijo no rosto? Não dá para saber, né? Pois bem, assim Davi foi para a terra dos filisteus e ficou lá por um bom tempo. E lá Davi cresceu. Porque quando Deus te abençoa, você pode estar onde que for, que as bênçãos virão sobre você. Na terra dos filisteus, no reino de Aquis, Davi crescia e prosperava, e seu reino ia cada vez, e seu exército ia cada vez sendo mais forte. Porque obedeceu a Deus, não teve medo, não hesitou. Pois bem, mas chega uma hora que nós temos que tomar uma decisão. E Aquis falou assim: Davi tem lutado minhas guerras, tem ido junto comigo nas batalhas, tem me servido de proteção, mas agora a guerra vai ser diferente. Nós vamos lutar contra o seu povo, nós vamos ir contra Israel. Agora, Davi, é que eu quero ver. Não sei se você já viu Jesus falando assim: ó, se servir a dois senhores, há de odiar um e amar o outro. Aí Davi ficou no beco sem sair. Se eu for lá, e como é que eu vou lutar contra o meu povo? Mas agora, se eu lutar contra o meu povo, não lutar contra o meu povo, eu vou ficar contra o rei Aquis que tem me dado proteção. Quem colocou ele lá foi Deus. Quem vai tirar ele de lá também é Deus. Então Davi se preparou e falou para Aquis assim: não, nós vamos lá, vamos lutar, vamos destruir Israel. E aí então Deus falou assim: não, eu vou te livrar disso aqui. Deus não permite que nós passamos por uma situação dessa. Porque o coração de Davi já era com Deus. Ele não precisava escolher dois deuses. Saul, por outro lado, já não tinha mais o coração diante do nosso Deus. Então o Senhor arrumou um outro probleminha para Davi resolver. Às vezes problemas que vêm na nossa vida é Deus colocando para nos livrar de um problema maior. Então Davi procurou a Deus, e nas pedras foi revelado que ele deveria perseguir um outro exército. Enquanto isso, Israel foi pelejar contra o reino do rei Aquis, contra os filisteus. E Deus livrou Davi dessa guerra. Deus livrou Davi em ter que escolher um ou outro. Quando nós aceitamos as escolhas de Deus, em quem fazer uma união, em quem fazer uma aliança, Deus mantém essa aliança até a hora que Ele quer. Então, assim como Josafá não obedeceu e aliou com o rei contra Deus, assim como Acabe desobedeceu e aliou com Jezabel no casamento, nós passamos por lutas, porque não ouvimos a Deus e fazemos aliança com quem não convém. Pessoas que nós olhamos e falamos: essa de Deus não tem problema. Deus conhece os corações. Então, se você está procurando uma pessoa para fazer uma aliança, seja no empreendimento, busque de Deus quem você deve juntar. Eu tive experiência tão dolorosa em fazer alianças com pessoas que Deus não permitiu. Fui traído, fui humilhado em empreendimentos. Assim também como eu procurei fazer alianças com pessoas que eu falei assim: não, essa mulher é a mulher de Deus para minha vida. Não é, sofri e carrego cicatrizes.
até hoje de escolhas erradas no relacionamento. Mas quando eu comecei a ouvir a voz de Deus, em quem me aliar, as coisas mudaram. Começou com a mulher certa, aliei com a mulher certa, fiz uma aliança com ela, e Deus tem me prosperado no meu relacionamento. Depois Deus tem me falado, junte-se a esse, não junte-se àquele, e eu tenho ouvido, tenho obedecido, e eu tenho sofrido menos por isso. E os 3 primeiros capítulos de Samuel 28 é só para você entender o que Davi estava caçando no terreiro do inimigo. Foi Deus que colocou ele lá, no espante não. E o restante, a partir do 3, conta a história seguinte: Deus já tinha tomado o reino de Saul. Saul já não era mais digno de ser rei de Israel. Saul já não ouvia mais a voz de Deus. Então Saul procurou de Deus uma resposta. Toda vez que uma nação ia para a guerra, o rei ia procurar a ajuda de Deus, ou dos deuses, a quem acreditar. E cada nação tem um Deus da guerra deles. E hoje na escola bíblica nós falamos sobre o Decálogo, os 10 mandamentos. E hoje na escola bíblica nós tratamos dos 4 primeiros mandamentos, que trata do relacionamento do homem com Deus. Não adorarás outro Deus, não chamarás o nome de Deus em vão, não se prostrarás à imagem. O 1, 2, 3 e 4 primeiros mandamentos da lei de Deus é um conjunto de regras para nós cristãos, do relacionamento nosso com Deus. E domingo que vem nós vamos falar dos últimos 6, que é um conjunto de regras que trata do relacionamento do homem com o homem. 10 mandamentos, os 4 primeiros do homem com Deus e os 6 últimos do homem com o homem. E eu aprendi hoje com o irmão Felipe a respeito de, porque assim, o diabo até fala uma verdade, mas no final ele joga mentira. Um pingo de mentira contamina toda a história. Se uma pessoa te conta uma história de verdade do começo ao fim e mudou um ponto no final, contaminou a história toda, não dá para saber se é verdade ou se é mentira. Então o inimigo ele veio com algumas verdades, aí no princípio, no início, aí você fala, não, isso faz sentido, não, isso é verdade. Aí ele vem introduzindo a mentira devagarzinho. Quando você assusta, você já está todo contaminado com mentira. Falei até de uma nova teologia que está aparecendo, que está mudando o nome de Deus, que o nome de Deus não é Deus, o nome de Jesus não é Jesus. E essa nova teologia tem trazido que o nome de Deus é Yahweh e o nome de Jesus é Yahshua. Eu ainda não montei uma resposta para isso, mas aqui está claro contra um dos mandamentos, que é não chamarás o nome do teu Deus em vão. E eu estava vendo um vídeo dessa turma aí que está falando que o nome de Deus é Yahweh. E ele começa com grandes verdades, vem trazendo relatos bíblicos, histórias de Deus dos exércitos. Aí depois vem transformando essa verdade, vem manipulando a verdade. Quando você assusta, você já está adepto a essa nova seita, porque começou com a verdade, mas contaminou todo no final. A verdade é pura, não existe meias verdades, não existe ou é verdade ou é mentira. Se tiver um pingo de mentira, contaminou tudo. Eu falei assim, Felipe, isso faz sentido. É isso mesmo. Não dá para acreditar em ninguém quando é verdade, mas sempre quando mentirinha. Por isso que o Senhor Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade. Não tem meios termos. É sim, sim ou não, não. Não pode ser morno. É quente ou frio. E o inimigo tem poder. Se ele não tivesse poder, não teria esse tanto de adepto. E o Senhor Deus não estava falando mais com o rei Saul. E o rei Saul desesperado, buscava nos profetas e nada, buscava nos sonhos, porque Deus ainda fala através dos sonhos. Nem parece que Deus não fala no sonho, Deus fala através dos sonhos, Deus fala através dos profetas, Deus fala para a gente da maneira que Ele quiser. Só que nós falamos com Ele através de oração. Oração é a forma de nós falarmos com Deus.
E a forma de Deus falar conosco é da maneira que Ele quiser. Se Ele quiser usar um jumento lá fora, Ele usa. Você vai ficar escandalizado, vai cair com Ele. Então, para Deus não precisar usar um jumento para falar com você, escuta o pastor, escuta o profeta, escuta a Bíblia, porque você não tem que usar um jumento, vai ser tenso. E Ele já usou um jumento para falar com alguém. Porque Ele não tem limitação, fala do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, com quem Ele quiser. E Ele tem falado comigo através da palavra dele, que eu acho mais confiável. Porque quando Ele fala comigo através do sonho, eu fico assim: Deus falou comigo, ou porque eu dormi de barriga cheia? Então o Espírito Santo vai e confirma no coração: não, Deus falou com você. Eu fico tranquilo. Não, Deus não falou com você não. Eu vejo a hora que você foi dormir. Mas na Bíblia não tem erro. A Bíblia não tem erro. E quando Saul estava desesperado porque Deus não queria mais falar com ele, ele começou a infringir uma das primeiras leis: não terás outro Deus diante de ti. Não adorarás imagens, esculturas. Não chamarás o nome do Deus em vão. E o próprio Saul tinha tirado da terra de Israel todas as feiticeiras, cartomantes, todas as pessoas que lêem o futuro, que viram o futuro, todos os videntes, feiticeiros, tinha tirado de lá. Disse, não, quando ele ainda estava ouvindo o nome de Deus, quando ele ainda estava ouvindo a voz de Deus, ele tirou todas essas possibilidades. Quando ele viu, desesperado, sem saber como falar com Deus, sem saber como ouvir a Deus, ele foi atrás de uma dessas feiticeiras. E no capítulo 8 fala assim, ó: e Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele com ele 2 homens de noite atrás dessa mulher. Por que ele disfarçou? Se ele tivesse sido vestido de rei, com a sua carruagem real, é lógico que a feiticeira ia fingir que não era feiticeira. É igual o policial que vai lá no morro comprar droga. Se ele for fardado, o traficante não vai vender para ele. Então ele se disfarçou e chegou lá como se não fosse o rei, e falou para a mulher: peço que adivinhe pelo espírito de feitiçaria e me faça subir quem eu disser. Aqui deixa claro que o espírito de feitiçaria existe. Se você procurar um centro aí e falar com o pai de santo lá, eu quero que você traga a pessoa que eu amo em 3 dias, vai trazer, mas o preço vai ser caro, porque ele vai ter verdades misturadas com mentiras. Você será enganado, vai ficar caro. Melhor ouvir de Deus com quem juntar, e Ele mesmo vai trazer essa pessoa a você. Você não tem que ir lá comprar um frango e comprar para trazer a pessoa amada em 3 dias. Vai trazer a pessoa amada em 3 dias, e o inimigo vai te levar em 22. Então a mulher lhe disse: eis que sabe que o Saul fez com quem, como tem destruído da terra os adivinhos. Quando a mulher viu esse homem disfarçado, pensou que fosse uma armadilha. Voltando lá ao policial que foi comprar droga sem farda, né? O traficante desconfiou e falou assim: não, você sabe que não pode vender droga é crime. Já saber se não é na cidade. Aí Saul falou assim: não, eu juro. E o judeu, quando jura pelo Senhor, ele cumpre. Não é o juramento nosso brasileiro, é o juramento de um judeu. Se ele jurou em nome do Senhor, ele vai cumprir. Então Saul jurou em nome do Senhor que nenhum mal aconteceria àquela mulher. E o 10 falou assim: então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E o Senhor eu te deixar claro: não busque falar com os mortos. A lei é para nos proteger. Se Deus está falando para não buscar falar com os mortos, é porque os mortos não falam. E quem vai vir falar é o espírito de adivinhação. Não foi isso que o Senhor falou, regou na casa daquela senhora? É o espírito de adivinhação, ele vai te enganar. Então a lei é para nos proteger. A lei do Senhor é para nos proteger. Não procure falar com os mortos, porque os mortos não falam, meu filho. Quem vai vir falar com você é o demônio, é o espírito de adivinhação. E ele vai começar a falar coisas que você vai falar assim: não, isso faz sentido.
sentido, e depois vai vir a mentira. Aí você vai lá, essas religiões aí que falam com os mortos. Irmãos, dá até para dar uma balançada, porque a gente fica, né? Pai, eu quero conversar com minha avó que morreu. Aí ele vai baixar o espírito da avó e vai começar a criptografar, fala de várias formas. E uma forma é a criptografia, começa a escrever, ou às vezes começa até a falar. Só que o inimigo conhece, ele fica a seu derredor, e ele consegue se transformar, e até a voz que aquele médium vai usar para falar com você, vai te lembrar a voz daquela pessoa que você quer falar, ou seja, sua avó, ou seja, quem for. E vai falar coisas que vocês viveram juntos, porque ele fica ao redor esperando. E você vai começar a acreditar. Ela fala assim: não é minha avó mesmo. Mas será mesmo? Ela é. Tem filmes lindos, tem filmes que a gente até chora assistindo, que deixa isso claro. Ghost, do outro lado da vida, é um filme totalmente espírita, e nós choramos ao assistir porque é lindo demais, principalmente na hora que a mulher incorpora o homem lá e vem dançar para a noiva. Se não tomar cuidado, a gente vê até espírito, né? Porque é lindo. Daniela está lá em casa e chora. Eu assim: vai nessa não. E ela falou assim: se um dia acontecer isso, como é que eu vou saber que é você que veio? Se não vai ser eu, não. Primeiro que eu não vou morrer primeiro. E depois que eu morrer, você vai procurar outro para casar. Não fica me esperando, não. E até que a morte separe, essa é a segunda chance que há. Porque o filme é bonito, né? Aquela sensação de vontade de ver aquela pessoa de novo não existe. Mas aqui no 12 fala assim: ó, vendo pois a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul: por que me tens enganado? Gente, até agora a mulher não sabia que era Saul. A mulher só soube que era Saul quando o Espírito veio e falou assim: isso aí vai começar, isso aí é Saul. Aí a mulher falou: você é Saul, por que está tentando me enganar? Para você ver, olha como é que ele reverteu a coisa. Por que ele está tentando me enganar? Quem estava sendo enganado era ele, era o Saul. Mas quando o espírito maligno revelou para a feiticeira que quem estava ali era Saul, ele já começou a usar a artimanha. Por que o senhor está tentando me enganar? E já era para ele ver que ela descobriu quem era ele, entendeu? Você entender? Logo que você arruma uma briga com a esposa e você está certo, a esposa está errada, e ela consegue reverter a história e jogar a culpa em você, vai dizer que nunca passou por isso. Não, peraí, eu que sou certo, que você vai ser o culpado. Quando eu namorava, né, eu falei assim: não, eu vou em sua casa, na casa da minha sogra. No meio do caminho, eu passei na casa de uma amiga e demorei lá um pouquinho, minutinho, 2 horas. E eu falei: estou chegando, em meia hora eu chego. Se eu falar que eu vou chegar em meia hora, não fica me ligando de 2 em 2 horas, não, eu vou chegar. Ela desceu para me procurar. Na hora que desceu para me procurar, eu tinha entrado em outro lugar, que não vou falar aqui, para vocês não se finalizar, nem ela vai falar. E aí, quando eu vi ela, eu falei assim: bicha, eu saí escondidinho, sem ninguém me ver, dei a volta e fui lá para a casa da minha sogra. Parti no portão e falei assim: você está tentando me buscar para a gente tomar um sorvete? Eu falei assim: uai, Vinícius, ela vai atrás de você. Atrás de mim? Eu marquei com ela aqui. Eu estava revertendo a história. Então eu vou entrar e vou esperar ela chegar. Aí minha sogra ficou desesperada, né? Eu cheguei isso aqui, e Daniela não chegou, e aquela coisa toda. Eu: não, se preocupa não, confio nela, vai voltar. Aí vem ela, igual um touro. Quando chega lá, eu disse: não, pô, demorou. Na hora que ela veio para as casas da mãe, minha sogra me defendeu, eu coloquei a sogra do meu lado. Ô Daniela, Vinícius está aqui te esperando, marcou com você, você subiu, aquela coisa. Não, mãe, eu estava esperando. Não, eu estava aqui te esperando. Consegui ganhar essa aí, né? Foi a única. Depois disso, nunca mais ganhei nada. E aqui foi a mesma coisa. Por que tem tentado me enganar? Fingindo que não é Saul. Aí Saul continuou, né? O 13. E o rei lhe disse: não temas, porém, quem é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem na terra. Explica. Então disse: como é a sua figura? Aí a feiticeira falou:
vem subindo um homem ancião e envolto uma capa. Só falou isso. Quantos homens anciãos estão no capa? Nem esperou completar. Saul já falou, Saul já entendeu. É Samuel. Cometeu outro pecado que estava na lei, inclinou sobre outro Deus. Se adorasse a dois deuses, Deus escolheu. E ele deixou claro que ele estava escolhendo. Curvou-se diante aos demônios. Embora ele estava achando que era Samuel. E ainda que fosse Samuel, era só um profeta. Quando a feiticeira começou a falar com aquela pessoa, ele mesmo completou. Se ele fosse um pouquinho mais sábio, ele tinha esperado, né? Deixa eu ver se é ele mesmo. Pode perguntar, só eu e ele sabe. Coisa desse tipo. Eu até contei no EBD, eu estava lá no Eldorado, em Contagem, aí veio uma dessas mulheres. E lê a mão, né? Jovem, deixa eu ver sua mão. Eu fiz assim. Peguei, né? Aí ela começou, pisou. Fez duas mulheres. Ficou esperando completar, né? Aí eu fiquei calado, não vou completar não, você levou ela continuar. Uma loira e uma morena. Começou, né? Aí leu minha mão. Aí eu falei assim, mas qual vai ser a minha? A loira ou a morena? A loira. Eu falei assim, aí, o que eu faço com a morena que está em casa? O legado não consegue ver? Mas ela poderia falar, é casado com a morena, todo mundo sabe. E Saul estava tão desesperado que ele nem esperou, ele mesmo completou essa Samuel. Quando nós estamos desesperados, nós não esperamos nem a confirmação. Essa é que é de Deus, casei. Aí já é. Não é esse mesmo que é de Deus. Não é esse parceiro aqui mesmo que eu vou fazer uma aliança e nós vamos abrir o empreendimento. Espera Deus confirmar, irmão. Espera Deus confirmar, não completa não. Então aí veio o Espírito e falou para Saul. No 15, Samuel disse a Saul: por que me desinquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelos mistérios dos profetas, que o profeta falava, e fala até hoje, nem dos sonhos, porque Deus falava através dos sonhos e fala até hoje. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer na guerra. Ele não precisava nem buscar uma feiticeira. Qualquer pessoa que entendesse de política naquela época, falava para ele o que aconteceu na guerra. O exército de Israel estava minguado, Davi caído em pecado, gastava todo o dinheiro e não investia no exército. O exército de Aquis crescia cada vez mais, porque Davi estava lá. E onde tem o ungido de Deus, prospera. Onde tem o ungido de Deus, cresce. Se na tua casa tem o ungido de Deus, se és ungido de Deus, vai prosperar. Se nessa igreja tem o ungido de Deus, pela quantidade de pessoas, Deus já vê a probabilidade de ser igreja. E assim está na terra de Aquis. Então a pessoa que olhar e fala: não, isso aqui é a mesma coisa de pegar o time do Cruzeiro para jogar com o Atlético, para amassar a dá. Mesma coisa, pela força, pelo tamanho do exército de Aquis, não vai ter jeito não. Ele estava tão certo em seus problemas que foi buscar um feiticeiro. E os espíritos falou. Então disse Samuel: por que pois me perguntas, visto? É o 15. Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus tem desviado de mim. 16. Então disse Samuel: por que pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito o teu inimigo? Por que você vem perguntar para mim, se o próprio Deus não quer falar com você? Se você não está com Deus, você vai, acabou, não tem mais nada não. Mas se Deus é por nós, quem será contra? Mas se Deus, nesse caso, foi contra, não tem jeito. Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, que isso é poder estar ouvindo, e tem rasgado o teu reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Contudo, não desses ouvido à voz do Senhor,
e não executastes no fervor da sua ira contra Amaleque. Por isso o Senhor te faz isto hoje. 19. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Foi aqui que eu aprendi com Filipe. Eu falei assim: olha, o Espírito até revelou para ele que ele ia morrer, que o exército ia acabar e que seus filhos iam morrer. Aí ele falou assim: professor, não, esse poder de ver o futuro é só Deus que tem. Se Filipe, mas como é que o inimigo sabia disso? O inimigo fez uma previsão e acertou em partes. No rapaz, não é que é mesmo? Porque não foi todos os filhos de Saul que morreram, ficou um vivo. E o Espírito tinha falado que todos iam morrer. Filipe, não é verdade? Ele faz uma previsão. Chega nos falsos profetas e faz uma previsão a respeito do seu filho. Chega lá no dia, acontece. Aí você fala assim: nossa, não é que estava certo, que sorte que ele teve, hein? Sorte dele. Aí você começa a confiar nele. Porque quem tem o poder de ver o futuro, de saber o que vai acontecer, é só Deus. E quando Deus fala através do profeta, acontece exatamente como ele falou. Quando o profeta faz uma profecia e não cumpria, ele era morto. Se esses profetas de hoje fossem seguir a risca, a metade fica morto. Porque a profecia deles se cumpre em partes. A previsão em partes acontece. Igual quando você vai estar assistindo televisão e a previsão do tempo diz que vai chover amanhã. Aí não chove outro dia, não chove antes. É uma previsão. Deus tem previsão. É ou não é? Amanhã vai acontecer isso com você. Vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E a previsão do Espírito foi: amanhã morrerá você. Porque estava na cara que ele ia morrer. Ele já estava acabado. Seu exército e seus filhos. Lógico, os filhos iam para a guerra. Teve um que não foi para a guerra de Isbaal. E aí depois que o Saul morreu, Isbaal reinou por mais 7 anos. Junto com Davi. Davi fortaleceu o reino dele. Deus fez com que Davi crescesse na terra dos inimigos. Não tem lugar para você prosperar. É onde Deus te colocou. Um pastor lá de Corinto. Corinto vai ser difícil para o Senhor, não vai dar certo. Mas se Deus me colocou aqui em Corinto, é aqui que nós vamos trazer salvos para a igreja de Cristo. Se Deus me colocasse lá no Irã, seria no Irã. Porque onde Deus nos coloca, onde você está, é o lugar que você vai prosperar, vai crescer em espírito de liberdade, financeiramente, de sua família. Se por um acaso você sair daqui e for para outro lugar, vai ser no outro lugar. Não é o lugar que te faz prosperar, é o Deus a quem você serve. Certa vez eles armaram uma armadilha contra Israel nas planícies, que Israel derrotou. Aí o inimigo falou assim: já sei, o Deus dele é o Deus das planícies, dos montes. Vou fazer uma armadilha no vale, e o Deus deles no vale não veio. Foi para o vale, morreu de novo. Porque para Deus não tem lugar, é onde que a gente está, Ele nos coloca. É no vale? É no vale. É no monte? É no monte. É no jardim? É no jardim. É em casa? É em casa. É onde você está, é onde você vai. Onde você for, Deus vai junto. E o exército de Davi se fortaleceu na terra do inimigo. Fortaleceu tanto de Davi quanto do inimigo. Porque Davi não ia tentar contra o juízo de Deus, como ele já teve várias oportunidades, não foi. Deus usou o inimigo como chicote para Israel. E foi lá, Aquis, e derrotou Israel. Quando Aquis voltou, já não encontrou Davi mais. Porque Davi já tinha feito a escolha de servir o Deus de Israel. E aí Davi foi reinar em Judá. Demorou mais muito tempo para que eles se consolidassem. Então, irmãos, cuidado com o que você faz ali. O inimigo vai tentar te enganar como enganou o coitado do Saul. E vai te fazer acreditar que essa pessoa é a pessoa certa, essa pessoa é a pessoa boa. Espera de Deus. Vai pela razão. A emoção nos engana, o coração nos engana. Quando eu conheci minha esposa, foi pela razão. E eu pude crer que foi pela razão quando nós estávamos recordando assim, vendo as fotos. Eu falei assim: gente, foi pela razão mesmo. Eu nunca apaixonei. Hoje ela está perfeita, está linda. E eu, ao contrário, eu era bonitão, irmão. Eu acabei, e ela era, né? Aquele trezinho, não entendi.
com essa mulher ontem, você vê que Deus é, mas foi por razão. Eu olhei assim e pensei, vai ser assim. Nada a ver. Deus vai ser assim. É aquele que nós achamos que não é, que é. E aqueles que nós achamos que é, talvez não seja. Temos que buscar discernimento de Deus. E ainda na escola bíblica, a irmã Sheila falou assim, porque nós entramos no mérito de quem pegou mais do versículo, você deu ideia, né? Aqui no finalzinho fala assim, ó, no 20, 21, 22. Agora, pois, ouve também as palavras da tua serva. Não, 28. 28, 17, 18. Aqui é o 18. Como tu não destes ouvir a voz do Senhor e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez cair hoje. Se nós pegarmos o histórico de Saul, que reinou 40 anos, e o histórico de Davi, que reinou 40 anos, e começarmos a notar quem desobedeceu mais, Davi ganha com desobediência, porque pegou muito mais do que o Saul. Aí Felipe falou assim, a diferença é que quando Saul pegava, ele tentava consertar, tentava arrumar um culpado. Por que você não matou? Não, não tiro aqui, Deus, para sacrifício. Tentava se justificar. E toda vez que nós tentamos nos justificar, nós pecamos mais ainda, porque nós não somos justos e nem temos capacidade de nos justificar. Por que você não fez o que Deus falou, Saul? Não, porque eu prefiro fazer isso. Deus prefere obediência do que sacrifício, Saul. Enquanto Davi, toda vez que fazia uma lambança, que o Senhor vinha até ele caía, rolava no chão, sanguíneo, né? Deus, eu pequei, isso não serve. Eu devo morrer mesmo. E não era lágrimas de crocodilo, ele realmente arrependia. E Deus, acabou, perdoado, meu filho. As consequências vai ter, né? Mas está perdoado. Toda vez que Davi fazia uma lambança, que via a consequência, ele chorava, ele pedia perdão para Deus, e desesperava, e se quebrantava, não tentava se justificar, reconhecia que era um fraco pecador, que não valia nada, e Deus o justificava, porque Deus é que nos justifica. E Davi chorava, o filho dele doente, quase morrendo, e ele jejuando, e chorando, e rolando na terra, na areia, porque os judeus fazem isso. E não comia nada. Quando o menino morreu, sabe o que ele fez? Tomou um banho, sentou na mesa e fez um banquete para ele. Mas antes de morrer, se para você agora que morreu, você está bem? Antes de morrer, ele não tinha jeito. Eu ainda pedi a Deus, mas foi feita a vontade dele e aceitava a vontade de Deus. Hoje nós ficamos assim, nossa Deus, eu sofro tanto, e passo por lutas e por dificuldades. Talvez seja consequência de algum erro que nós cometemos. Estou passando por uma prova, pastor, olha por mim. Isso não é prova não, irmão, é consequência do pecado. Faça como Davi, enfrenta a consequência, aprende com os teus erros e muda de vida. Vou ficar 10 anos orando para o seu casamento? Não é, muda, oração. A parte de orar, que é falar, eu já fiz, agora é ação, é a sua parte. Pastor, quando eu vejo mais meu esposo, o que eu faço? Mas irmão, não dá para fazer não, casou. Muda a atitude com ela, começa a tratar diferente. E Davi fazia isso. Orava, pedia, Deus fez, agradecia. Deus não fez, agradecia do mesmo jeito. Aí eu vi uma frase de um teólogo aí que diz assim: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Aí ele falou assim: eu vi isso acontecer uma vez só. E a pessoa boa quis ir. Não acontece nada de ruim com pessoas boas. Sabe por quê? Porque não tem pessoas boas. Bom, é só Deus. É isso que eu quis dizer. Davi pecou mais. Por isso Deus o perdoou mais. Saul pecou menos, mas para ele precisava de perdão. Para finalizar, Lucas 7,41. Para entender, eu não estou falando para vocês pecar mais não, viu? Eu estou falando para vocês pedir perdão pelos seus pecados, aprender com os seus erros, enfrentar as consequências desses erros e começar a plantar coisas boas, porque você vai colher coisas boas.
Em Lucas 7:41, o Senhor Jesus conta a parábola Lucas 7:41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e o outro devia 500 dinheiro. E não tendo eles com quem pagar, perdoou-lhes ambos. Diz: qual deles o amará mais? Presta atenção. Imagine que você emprestou 500 reais ao pastor e emprestou 50 reais para o missionário. Aí eu não tenho como te pagar, e nem ele tem como te pagar. Aí você fala assim: não precisa pagar não. A quem você perdoou mais dívidas? Minha ou dele? Minha, que devia 500. Quem você acha que vai estar mais grato com você? Eu, a quem você perdoou 500, ou ele, a quem você perdoou 50? A mesma coisa é com Deus. Se você pegar meu histórico, cheio de falhas e pecados, cheio de erros e desastres, mas o Senhor me perdoou todos esses erros, talvez muito mais erro do que o que vocês cometeram. Por isso eu amo muito, porque Ele me perdoou muito, porque não foi pouco, foi muito. E assim foi com o Davi. O Davi o amava mais porque o Senhor o perdoou mais, porque ele reconheceu sua falha e buscou esse perdão de Deus. O que nos leva para a condenação eterna não é tão somente os nossos pecados, mas é não aceitar o Senhor Jesus como nosso advogado, como nosso justificador. Se tentarmos nós mesmos nos justificar pelos nossos erros, pelos nossos pecados, estaremos anulando o sacrifício da cruz. Se tentarmos por nós mesmos justificar os nossos pecados, fazendo 3 horas de reza, estamos dizendo que a morte de cruz não foi o sacrifício necessário. Se tentarmos o perdão de Deus, subindo escadarias de joelho, ferindo as costas, ajudando o pobre, estaremos anulando o sacrifício da cruz. Foi o sacrifício da cruz que nos justificou. E para justificar, naquela época, era o sacrifício de um cordeiro imaculado, que já apontava o Senhor Jesus. Amém? Fique de pé. Senhor Deus, Pai de amor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui e entender, meu Deus, que sem Ti nada somos, estaremos caindo na lamaçal do pecado, se o Senhor não nos tivesse nos resgatado, se o Senhor, meu Deus, não tivesse feito de nossa vida algo novo, e aquele velho homem que pecava, roubava, matava, destruía, adulterava, prostituía, agora tem o Senhor, meu Deus, justificado. E isso, meu Pai, faça que não tenhamos vergonha, porque o Senhor já pagou a nossa dívida. Nós não temos mais que envergonhar por aquilo que um dia nós fizemos, porque no mar do esquecimento do Senhor tem jogado as nossas transgressões. E agora, meu Deus, nós somos justificados pelo Senhor, somos nova criatura. Senhor, abençoe cada um desses que estão aqui. Que essa pessoa, meu Pai, venha jogar por terra toda a vergonha que talvez esteja, meu Pai, o inimigo colocando no coração dela, dizendo que ela não é justa, dizendo que ela não é capaz, porque o Senhor justificou, e o Senhor disse que ela é capaz, e é no emprego dela que ela vai prosperar, na casa dela, na cidade dela, porque onde ela estiver, assim o Senhor está, o Senhor habita dentro dela. Não entenda, Senhor Jesus, como não permita que o inimigo venha, meu Pai, trazer enganação na vida dessas pessoas. Limpa os ouvidos espirituais para que eles
possam ficar sensíveis à tua voz. Abre esses olhos, não esses olhos físicos para ver o homem, mas os olhos espirituais, que é para ver o Senhor através desses homens. Essa pessoa volte para casa, meu Pai, tranquila, calma. Aquilo que tem, meu Pai, trazido confusão à vida dela vai sair agora, em nome de Jesus. Sai. Ela vai voltar com o Espírito Santo para casa. E o inimigo não vai, o inimigo pode até jogar setas, mas o Senhor é quem vai defender. É o Senhor quem vai proteger. E quando chegar em casa, que ela deitar naquela cama, e bota a cabeça no travesseiro, o Senhor vai estar do lado dela, cuidando. Como o filho com medo no colo do pai se sente protegido, assim nós estaremos sentindo protegidos, na certeza que o Senhor nos protege do dia e de noite, deitado no teu colo, porque o Senhor não é um Deus perverso, mas é um Pai amoroso. Em nome de Jesus. Amém. Estenda a mão em direção à tua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor levante o teu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Salve uns aos outros, estamos nos despedindo. Não faltem quarta-feira, muito maravilhoso quarta-feira. Ô John, se apresente, John. Terça-feira, John? Terça-feira, 8 horas. Não vai ter ensaio de louvor. Procura a Lohan que ela vai resolver isso aí. E quem for homem, acompanhe o John para cá, viu? Hã? Vocês não? Não, está resolvido. Mas terça-feira, quem for homem, procura o John aí que vai ter o encontro dos homens, viu?